Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso programa Fazer Justiça, a segunda edição. Este ano é uma novidade, não temos aqui o Dr. Carlos Carvalho sentado a fazer de juiz. Vai estar na audiência e vai estar muito bem representado pelo nosso juiz, Dr. Francisco. Este ano o tema do julgamento é um grafite nos murais da Escola Portuguesa. Espero que gostem, queríamos agradecer apenas em nome da Fundação Rui Cunha o apoio da Escola Portuguesa neste programa. Sem vocês isto não seria possível. Esperamos alargar este programa ao maior número de escolas de Macau. Esse é o objetivo da Fundação, porque este é um programa, hoje é um programa, o julgamento é a parte do espetáculo, é a parte que nós apresentamos à comunidade, mas antes deste julgamento houve 3 meses de preparação. Preparação essa a qual devemos ao Dr. Carlos Carvalho, que semanalmente foi à Escola Portuguesa preparar estes estudantes para que hoje possam estar aqui perante vós a fazer uma simulação tão real quanto possível de uma audiência de julgamento. E, portanto, é tudo o que nós ensinamos na Escola Portuguesa durante toda a preparação do julgamento que deve ficar para vocês. E é todo esse programa educativo e de levar o direito às escolas que nós, Fundação Rui Cunha, em conjunto com os juízes de Macau, pretendemos sensibilizar e pretendemos ajudar na desmistificação das instituições e na sensibilização para o direito que vocês têm, que é o vosso direito. Não vou perder mais tempo e passo-te a palavra. Está bem? Declaro aberta a sessão de audiência e julgamento. Todos os intimados estão presentes e então passo a palavra ao Ministério Público para as posições introdutórias. O Ministério Público visa culpabilizar o arguido pela pintura de grafite no mural da Escola Portuguesa de Macau através de provas documentais, periciais e apreendimentos feitos. Dou a palavra à defesa. A defesa oferece mérito dos factos ao tribunal. Muito bem. Feitas as posições introdutórias, encontra-se presente o arguido. O seu nome, por favor? André Leong. O nome dos seus pais? José Leong e Maria Leong. Onde é que mora? Na Avenida Praia Grande. É estudante na Escola Portuguesa de Macau? Sou sim. Ok. Tem algum tipo de antecedente criminal? Não. Jura dizer a verdade e só a verdade sob pena de responsabilidade criminal? Sim. Ok. Não tenho perguntas. Desculpe? Não tenho perguntas. Sabe porque é que está presente neste tribunal? Sim. Ok. Vou então ler a sua acusação, por favor. André Leong, estudante, nascido a 1 de janeiro de 1997, filho de Albino Leong e Joana Chang, residente na Rua de Coimbra, edifício Jardim Celestial número 280, 6º andar A, encontra-se acusado dos seguintes factos. 1. O arguido é aluno do 11º ano da EPM, tendo aulas todos os dias, durante a manhã e tarde, com exceção da quarta-feira, dia em que as aulas têm o seu término às 12 horas. 2. No dia 20 de janeiro do corrente ano de 2014, quarta-feira, o arguido, como fazia todos os dias, apresentou-se na EPM e para assistir às aulas pelas 8 horas. 3. Durante a manhã, nas aulas a que assistiu, o arguido revelava dificuldade de concentração, tendo passado todo o período a fazer desenhos e tendo sido chamado a atenção pelos professores. Número 4. Tal comportamento resultou da circunstância de, no dia seguinte, se encontrar agendada a sua participação no concurso de Macau Arte, promovido pelo Instituto de Assuntos Cívicos e Municipais, o IACM, e com vista à divulgação de jovens talentos em arte urbana, ou seja, pintura em murais, utilizando-se para o efeito uma tinta de lata. Número 5. Após o termo das aulas, Beatriz, Carlos e Daniela, colegas do arguido, juntaram-se a ele à saída da EPM. Número 6. A conversa entre eles tinha como objeto o referido concurso. Número 7.
Na sequência disso, os referidos colegas do arguido convenceram-no a fazer o desenho do seu projeto para aquele concurso, indicando-lhe uma das paredes do pátio do edifício da EPM e com o argumento de se tratar de arte, desta forma também valorizando-se a estética da escola. 8. Tal parede está construída em alvenaria de granito. 9. O arguido, munido de latas de tinta que sempre o acompanham e guarda em estoque em casa, seguindo o pedido dos referidos colegas, fez uma pintura numa das paredes do pátio da EPM. 10. Tal ocorreu entre as 13 e 14 horas, a altura durante a qual não se encontrava presente qualquer tipo de vigilância. Número 11. O desenho acima concretizado, com consistente volume de tinta, cerca de 0,1 cm de espessura, tem a área de 2 metros quadrados. 12. A tinta utilizada é constituída por compostos químicos que exigem, para a sua remoção da parede, a utilização de um aparelho projetor de água com areia. 13. A remoção, ainda conseguindo apagar a totalidade da pintura, deixará marcas impressivas na pedra que compõe a parede utilizada, nomeadamente baixo relevo, assim também fazendo com que fique com a aparência de pedra nova. 14. O edifício onde se encontra instalada a EPM é propriedade da Região Administrativa Especial de Macau e destina-se ao uso e utilidade públicos, em concreto dos estudantes, docentes, discentes, pais dos alunos e de toda a comunidade em geral quando realizados neles acontecimentos de natureza cultural. 15. O arguido agiu de forma livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida por lei. Está ali da acusação. Quero adverti-lo de que pode falar e se não falar não será prejudicado por isso. Contudo, se o decidir fazer, não será prejudicado por isso e o Tribunal levará em conta o que disse, se isso ajudar à descoberta da verdade. Neste caso, dou a palavra então agora ao Ministério Público. Não tenho nada. Tem problema? Eu dou a palavra à defesa. Primeiro gostava de perguntar qual é o seu interesse pela arte urbana? É grande interesse. Há muito tempo possui esse interesse? Sim, desde que tenho 10 anos. Alguma vez ganhou algum prémio, excluindo o que já está referido no processo? Alguns na escola. Em que local é que se encontrava às 12 horas de quarta-feira, dia 20 de janeiro? Estava a sair da escola para ir almoçar. Tinha alguma companhia para esse almoço? Sim, ir com vários amigos. Pode nomeá-los? Agora não consigo nomear todos. Estava pelo menos, éramos uns 10, não sei dizer o número certo. Estava pelo menos lá eu, o Carlos, a Beatriz, o Daniel e outras pessoas que agora não consigo nomear. Depois de almoçar, para onde se dirigiu? Fomos para a escola todos. Todos? Todos. E permaneceram juntos o resto da tarde? Não, eu às 2 fui para casa. Às 2 para casa. A que horas é que chegou à escola? Recorda-se? Uma? A 1. Entre a 1 e as 2, o que esteve a fazer? A conversar, a conviver com os meus colegas. Disse que gostava de arte urbana. Onde costuma praticar essa arte? Numa parede branca que tenho em minha casa. Costuma transportar latas de tinta? Não. De grafite? Não. São Pode- pesadas. Pode dizer ao tribunal mais ou menos o volume de uma lata de tinta de grafite? 300 ml, acho que eu não consigo dizer ao certo. Durante o período do processo, manteve contacto com algumas das testemunhas? Sim, são colegas da minha escola, sim. Continuam a ser os mesmos colegas que eram antes ou sentiu alguma alteração? Não tenho mais perguntas. Não tem mais perguntas? O Tribunal deseja fazer alguma pergunta, Zada? Não tem nenhuma pergunta? Ok, o arguido pode ir, por favor. Quero chamar a próxima a testemunha. Beatriz. O seu nome, por favor? Beatriz Fernandes. Tem alguma relação de parentesco com o arguido? Não.
É colega dele na Escola Portuguesa de Macau? Sim, Tem alguma relação de amizade, de inimizade com o arguido? sim, somos colegas. Sabe porque é que está aqui? Sim, Jura dizer a verdade e só a verdade sob pena de responsabilidade criminal? sim. Dou a palavra ao Ministério Público. Onde é que se encontrava no dia 20 de janeiro do corrente ano? Na escola, Pode-me dizer a que horas é que começou as aulas às 8 da manhã, e a que horas terminou? ao meio-dia, Quando terminou as aulas, pode-me dizer o que é que fez? fui almoçar com os meus amigos. Pode nomeá-los? Eu, o André, o Carlos, a Daniela e mais algumas pessoas. E depois de almoçarem, o que é que foram fazer? Voltámos para a escola. E quando voltaram para a escola, chefe, o que é que estavam a fazer? Primeiro conversámos um bocado e depois a parede da escola foi pintada. A parede foi pintada. Esteve presente quando a parede foi pintada? Sim, Viu quem pintou a parede? sim, Essa pessoa que pintou a parede está na sala? sim. Pode nomeá-la? Foi o André. Não tem mais perguntas? Passa a palavra à defesa. A sua relação com o André é apenas de colega? Sim, Certeza? sim, de certeza. Sendo que vão almoçar juntos, vai almoçar juntos regularmente com um grupo apenas de colegas ou não serão amigos? Eu disse amigos já há bocadinho. Diz colegas. Eu disse amigos, grupo de amigos. Consideram-se bons amigos? A Beatriz e o André? Sim, Considera que a sua relação com o André foi afetada devido ao incidente que ocorreu na escola no dia 20 de janeiro? sim. De que maneira foi essa relação afetada? Bem, eu agora estou aqui como testemunha por uma decisão irresponsável por parte dele, portanto foi afetado assim. Portanto, uma decisão irresponsável que, tanto quanto consta no processo, não tentou evitar. E estava presente durante todo o tempo em que ocorreu o crime. Sim, Durante o almoço, qual foi o tema de conversa? foram vários. Ou algum dos temas esteve relacionado com o crime? Não, Não falaram então sobre nada relacionado com a pintura da parede, nem sobre o concurso que decorreria no dia seguinte. apenas quando chegámos à escola. Lembra-se do conteúdo da conversa? Apenas falámos como ele estava nervoso por relação ao concurso e mencionámos na brincadeira pintar-se a parede da escola como tem. Então, apenas mencionaram na brincadeira, sendo que supostamente o arguido concluiu mal que estavam mesmo a incitá-lo a fazê-lo. Sim, pelo visto. Mas estiveram lá uma hora a observá-lo a cometer o crime sem lhe explicar que era uma brincadeira. Ou não? Não cabe a mim controlar as ações do André. Alguma vez tentou impedi-lo, visto que são amigos, os amigos têm o dever de impedir os outros de tomar más decisões de pintar a parede? Nós somos amigos, mas se ele decidiu que era boa ideia pintar e se ele interpretou mal, pronto. E também ficou presente durante todo o período em que a parede foi pintada. Sim, Pode garantir então que toda a pintura da parede foi feita pelo André. sim. Quem estava presente no local? Eu, o André, o Carlos e a Daniela. Quais são as disciplinas que teve quarta-feira, dia 20 de janeiro? Tive matemática e tive educação física e biologia. Está inscrita no curso que contém a disciplina de artes, certo? Oficina de artes, mais propriamente. Não, Mas o André está. sim. Mais algum dos presentes estava inscrito nessa disciplina? Ou não sabe? Que saiba não. Não tenho mais perguntas.
Muito obrigado. O Tribunal tem uma pergunta. Não ficou totalmente esclarecida em relação a este assunto, por favor. O Tribunal gostava de perguntar a que horas é que chegou à escola? Por volta da 1? À 1h? Sim. Portanto, esteve 1 hora fora. Mais ou menos, não tinha relógio comigo. Ok. E o Tribunal também não se encontrou esclarecido que foi exatamente no momento em que chegaram à escola, à 1h que o começo da pintura se efetuou, ou foi depois? Foi um bocado depois. Não consegue, Ainda conversámos e depois. não consegue precisar mais ou menos quanto tempo depois de terem chegado? Não. Ok. Muito obrigado. Pode ir, por favor. Caros, Boa tarde. Como se chama? Carlos Santos? Tem alguma relação de parentesco com o arguido? Não. É colega dele na Escola Portuguesa de Macau? Sou colega. Tem alguma relação de inimizade, amizade com o arguido? Somos amigos. Não tem nada contra ele, portanto. E jura dizer a verdade e só a verdade sob pena de cometer um crime? Juro. Da palavra do Ministério Público? no dia 20 de janeiro do corrente ano, pode-me dizer onde é que estava? Tive grande parte do dia na escola, A que horas é que chegou à escola? às 8 da manhã, E a que horas é que se foi embora? ao meio-dia. E foi fazer o quê? Fui almoçar com uns amigos meus. Pode nomeá-los? Não sei exatamente todos, mas fui com o André, a Beatriz, o Daniel e outros. Tem noção que o muro da sua escola foi pintado? Tenho noção. Sabe quando é que isso aconteceu? Não sei. Esteve presente quando aconteceu? Estive presente. Viu quem pintou o muro? Vi. Sabe? Pode nomear quem pintou? Quem pintou o muro foi o André. Não tenho mais perguntas. Dou a palavra à defesa, por favor. Em que local se encontrava quando o muro foi pintado? Encontrava-me perto das... Quão perto do muro se encontrava? poucos metros. Como descreveria a sua relação com o arguido no dia anterior à ocorrência do crime? Uma relação normal. De amizade? Consideravam-se bons amigos, mal um conhecido? Pode descrever a sua relação, por favor? Éramos amigos no dia a dia, não nada de especial. Qual é que é as disciplinas que teve? Quais são as disciplinas que teve nesse dia da escola? Foi matemática, biologia e outra que penso que tinha sido português. Não tenho certeza. Sendo aluno da escola, já teve a disciplina de Educação Visual. Sim, já teve. Sabe dizer que materiais se encontram na sala de Educação Visual? São imensos, não consigo dizê-los São imensos. todos. Seria muito difícil para um aluno entrar na sala de Educação Visual num intervalo pedindo a um funcionário para abrir, ou seria algo relativamente complicado? Não seria complicado, mas também não seria uma coisa assim muito normal de se fazer e rápido. Não seria complicado, mas seria possível então. Seria possível, sim. Está a dizer então que um aluno que se esforçasse um bocadinho poderia obter acesso aos materiais presentes na sala de Educação Visual. Sim, mas é complicado ninguém o ver. É complicado ninguém Ninguém o ver ver, entrar dentro da sala, ou ninguém o ver já dentro da sala, se calhar com a porta aberta. mesmo durante o período de almoço em que essa zona se encontra fechada, ninguém se encontra presente lá. Há janelas, dá para ver perfeitamente. Seria possível ver então, Seria. mas possível a entrada na sala. Também seria. Nesse dia, levou para a escola consigo mais alguma coisa do que costuma levar nas outras quartas-feiras? Não, os materiais normais. Os materiais normais. Sim. Depois da pintura do muro, considera que a sua relação com o André ficou alterada? Sim, porque ele meteu-nos numa situação complicada. Ele meteu-vos, mas ele obrigou-vos a estar lá enquanto o muro foi pintado? Não, mas pintou. Mas vocês ficaram lá de livre vontade. Ficamos. Sim. Tanto que, segundo a acusação do Ministério Público, e vou ler, um segundo, conversou com o arguido sobre o concurso que ele ia participar no dia seguinte e deram-lhe a transparecer, pelo menos, que achavam que seria uma boa ideia pintar o mural da escola. Sim, foi uma coisa na brincadeira.
ele estava muito nervoso, portanto decidimos só ir conversando sobre o assunto com ele. Dizendo que achavam boa ideia pintar o mural da escola. Uma brincadeira. O Tribunal gostaria de intervir, dizendo à testemunha que não tem de responder a todas as perguntas que a defesa lhe faz. Numa brincadeira que deixaram continuar durante 1 hora, pelo menos, apesar de ser apenas uma brincadeira. Sim. Tinham algum motivo para deixar continuar, se apenas a referiram na brincadeira? Um colega nosso, não queríamos interromper, sabíamos que ele estava nervoso e não podíamos abandonar ali a fazer aquilo. Então, considera que incitou o seu colega a cometer os atos que alega que ele cometeu? Demos uma ideia, mas nunca dissemos que era uma coisa, um plano a ser concretizado. Mas não é o que diz a acusação do Ministério Público. Diz que, indicando uma das paredes do pátio, segundo o Ministério Público, foram vocês que indicaram mesmo qual a parede. Contesta a questão do advogado de defesa, que não tem nada a ver com o que está a ser tratado. Muito obrigado. É ouvida. Prossiga, por favor. Retiro a questão, posso fazê-lo? Desde que não seja sugestiva. Indicou uma parede ao arguido para pintar um grafite. Sim, indicamos. Indicar uma parede específica. Depois específico, certo? Não lhe parece que isso seja algo mais do que uma brincadeira, já tendo uma parede específica para o assunto? É a parede mais óbvia para fazer isso lá na escola. Ah, sim. Só uma parede, que seja óbvio? É a mais óbvio. Não tenho mais perguntas. O Tribunal também ficou esclarecido em relação a uma coisa. Se a testemunha tinha conhecimento que o ato praticado era um crime punido por lei. Nunca nunca tenho conhecimento, tenho ideias, sim, mas nunca li um artigo da lei que dissesse isso. Então tinha conhecimento que no mínimo era um crime. Sim. Muito obrigado. Pode ir, por favor. Muito boa tarde. Senta aqui, está bem? Vamos precisar de um tradutor, não fala português. Um microfone, não vais precisar. Microfone extra. Red, we have another microphone. Este mesmo. Não vais precisar. Muito boa tarde. Como se chama, por favor? Como assim? Eu chamo como assim? Foi a perita assistente social que fez a pesquisa sobre o arguido? 你係咪查咗當事人嗰個生活係全部。前夫人？ Queira só descrever brevemente o que denotou da situação familiar do arguido. 係咪幫你講少少佢嘅生活，佢咩點樣行為點樣嗰人？係咁，當事人本身都係喺一個完整嘅家庭長大啦。咁係自己一個嘅，冇大佬冇細佬。咁佢一向喺學校都，佢啲老師全部都係讚嘅，都係冇問題嘅。咁都會幫學校喺出邊做一啲課外活動啊嗰啲咁樣，所以都係一個好嘅學生嚟。O arguido vive com sua família, com pai e mãe, não tem filho, é o filho único. E na escola também tem boas notas, as pessoas gostam dele e tem que participar em atividades extracurriculares e tem também ganhado prémios para a escola. Muito obrigado. Dou a palavra ao Ministério Público. Não tenho perguntas. Dou a palavra à defesa. Como considera o comportamento do arguido na sociedade, excluindo o caso agora em julgamento? O arguido é considerado um bom cidadão ou é alguém que desvia das normas regularmente? 當時有個行為咧，除咗係一個咁當事人咧，佢點
佢本身都係一個良好嘅市民，咁佢媽咪都話由細到大都會教好佢啊，咁有一次過馬路都幫一個阿婆過馬路嘅，咁我諗都 OK。Ele é um bom cidadão e houve uma vez que ajudou uma velhinha a atravessar a passeio e por isso eu considero é um bom cidadão. Considera o arguido uma pessoa de risco para cometer algum crime? Il est comme attention muito chance. 咁我覺得係人都會做錯事嘅，咁我諗如果佢本身都係一個好嘅市民，咁一次嘅錯誤我諗都可能會發生，但係我諗都唔會係特登咁。Eu acho que o arguido é um bom cidadão, mas toda a gente erra e acho que erro não é assim tão grande. O arguido ganhou vários prémios pela escola e para Macau também. Considera que poderá vir a ser uma pessoa importante na cultura de Macau? 當事人咧，佢都有贏咗幾個獎，俾澳門同埋幾個學校。咁你覺得好當事人咧會唔會做一個好重要嘅人嘅？都有可能嘅，因為我實在睇過佢啲畫都係靚嘅，都係有天分嘅，所以我諗都係可以嘅。Sim, tem uma possibilidade, porque a arte do arguido é bela. Não tenho mais questões. Muito obrigado. O Tribunal gostaria de fazer algumas questões, nomeadamente a relação do arguido com os seus parentes, com os seus pais. 佢一個當事人嗰個佢同佢啲爸點樣？咁佢本身都同佢啲爸爸媽媽相處都幾好嘅，咁都會幾孝順，都會幫屋企啊咁樣嘅咯。A relação dele é boa, ajuda os pais em casa. E é só com os pais que o arguido está bem ou com toda a família? 佢係咪淨係同啲老豆老母好點話同家嗰人好啊？咁都係同全家都好嘅。Se dá-se bem com toda a gente. Então não seria algo assim esporádico ver o arguido, por exemplo, a jantar fora com a família, ou acha que ele é uma pessoa muito ausente de casa? 你覺得佢係咪成日屋企住嘅話，即係屋企入邊生活嘅話係出去生活？佢多數都係同爸爸媽媽一齊，佢啲朋友都唔係咁多。Ele costuma estar mais com os pais porque uma vez que ele não tem assim tantos amigos. Ok. Muito obrigado. Pode ir, por favor. Gostaria de chamar a próxima testemunha. Boa tarde. Boa tarde. Você é o perito? Sou. Qual é que é o seu nome, por favor? César Souza. Tem conhecimento? Foi você que efetuou a análise pericial desta peça de arte? Sim. É experiente em analisar grafites? Não. Mas tem muitos anos de experiência no seu ramo? Tenho. Ok, muito obrigado. Ministério Público? Pode-nos dizer as conclusões que chegou na sua análise? Portanto, eu peguei a tinta que estava na parede e fui compará-la com as latas que estão aqui neste momento. Comparei-as e apresentaram as mesmas características químicas. Pode-me dizer de quem são as latas, sabe? Encontrei naquela mala preta. E a mala, sabe quem é? Julgo que é do André. Encontrei-a na casa. Encontrou a mala e as tintas aonde? As tintas estavam dentro da mala e encontrei a mala na casa. Na casa do arguido. Ok, não tenho mais perguntas. A defesa, por favor.
A perícia que fez envolveu comparar os químicos presentes nas latas de tinta e os presentes no grafite, certo? Sim. Fez mais algum teste às tintas encontradas na parede do grafite? Não. Fez mais algum teste às tintas que estão presentes nas latas? Não. Viu a quantidade de tinta que foi utilizada na realização desta obra? Vi. Pode dizer, mais ou menos, qual foi a quantidade de tinta utilizada? 500 mil litros, mais ou menos. Segundo o que consta na sua perícia, tem 1 centímetro de espessura e 2 metros quadrados, o que dá cerca de 2 litros de tinta. Como eu disse, memória. É ligeiramente diferente de 500 mililitros. Queríamos ratificar a defesa que não é 1 cm de espessura, mas sim 0,1 cm de espessura. Mas o que consta na resolução? 0.1. 0.1, 2 metros quadrados, vai dar, se fizerem as contas, 2 litros de tinta. Estava só a ratificar que disse 1 cm. Peço desculpa. Pode dizer quantos mililitros de tinta contém cada uma das latas que apreendeu na casa do Arguido? 330. 300 mililitros de tinta. Quer dizer que seriam precisas cerca de 8 latas, sendo que o Arguido utilizaria até ao fim cada uma das latas de tinta que tinha. Sim. Quer dizer que, no mínimo, o Arguido terá que ter usado mais de 8 latas de tinta. Sim. Pode-nos dizer qual é que é, se souber, a densidade da tinta de grafite e o seu peso em proporção ao volume? Densidade de 0,5 gramas por gramas por decímetro cúbico. 0,5 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer, quanto é que pesaria uma lata daquelas, mais ou menos, quando cheia de líquido e do gás que permite que ela se transforme em spray? 200 gramas? 200 gramas. Menos então do que o líquido que está dentro dela, sendo esse líquido água. Se calhar. Eu não tenho mais problemas. Muito obrigado. A Asa tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Muito obrigado pela sua colaboração. Pode ir, por favor. Próxima testemunha, por favor. Boa tarde. Como se chama, por favor? Lourenço. Era o juiz do concurso? Certo. Onde o André participou. Sim. Está há muitos anos no ramo de avaliar arte? Sim, estou especializado na arte urbana. É um curso. E já há muito? Especializado na arte. Então, portanto, considera-se de facto um especialista neste tipo de pintura? Sim. Muito obrigado. A defesa, por favor. Responde ao tribunal se considera um especialista, é considerado por mais entidades como um especialista, visto que foi o júri presidente do concurso de grafite em Macau, certo? Sim. Sou... Há quanto tempo é que trabalha nesta área? Cerca de 10 anos. 10 anos. Sempre especializado em arte urbana. Certo. Quando o Arguido ficou em que lugar no concurso em que participou? Primeiro lugar. Venceu então. Venceu. Quanto tempo demorou mais ou menos o concurso? Eu dei 6 horas para o Arguido a fazer a pintura e ele demorou 5. Demorou 5 então. Chegou a ter a oportunidade de observar o grafite, dizendo assim, que foi feito na parede da escola? Sim, observei. É semelhante com o que foi apresentado pelo Arguido no dia do concurso? Não é semelhante. Não é semelhante. Pode tentar dizer, por favor, que se sabe quantos litros de tinta foram utilizados, segundo os dados que constam na acusação? Quantos litros foram utilizados Sim. no concurso? Ou... Não. No caso, em julgamento. Não te consigo dar o número certo, mas foram mais que 5 litros. Mais 5.
viu o tamanho então da obra no local. É semelhante ao tamanho que deu para o arguido, para a obra do arguido no concurso? Sim, é semelhante, 2 metros para 2. 2 metros quadrados, então. Na acusação, lê-se que o arguido demorou 1 hora a cometer o crime. Considera possível fazer uma obra dessa envergadura, nesse curto período de tempo? Se participarem mais pessoas, sim. Não tenho mais perguntas. Ministério Público, por favor. O senhor afirmou ser especialista em arte urbana e afirmou também que viu e foi júri no concurso em que o arguido participou. Sim. Pode escrever a obra de arte do arguido, se favor? A obra de arte do arguido, esteticamente muito bonita. A sua arte é característica. Não costumo ver artistas utilizarem a técnica que ele utiliza. Sim. E acha que pode-me caracterizar mais ou menos a técnica dele? A técnica dele é difícil de descrever, porque é assim algo de... não é ordinário, é assim espetacular. Esteve presente enquanto o arguido executava a obra de arte? Sim, foi o juiz. A obra de arte no concurso, sim, estive presente. Pode descrever o comportamento do arguido? Parecia estar um bocadinho nervoso, visto que ele estava no concurso com o alto ranking mundial. Só isso? Sim. E disse que foi ver a outra obra de arte na escola também. Sim, também fui ver. E encontrou algumas semelhanças, algumas diferenças? Não encontrei semelhança nenhuma. E verifiquei que várias técnicas foram utilizadas para pintar. E como é que pode concluir isso? São especialistas. Mas o que eu estou a perguntar é se chega a essa conclusão de um ponto de vista subjetivo ou objetivo? Objetivo. É evidente que várias técnicas foram utilizadas. E o facto de ter sido usado várias técnicas impede que tenha sido a mesma pessoa a executá-las? Um artista pode utilizar várias técnicas, agora é questão do tempo, numa hora, devido que tenha sido só uma pessoa. Como é que avalia a obra de arte que estava no mural? Esteticamente feia. E considera que um artista consegue fazer sempre obras de arte excelentes? Não. Podem estar a experimentar novas técnicas. Então, o mesmo artista consegue experimentar novas técnicas, mesmo que as suas obras de arte não sejam excelentes? Como assim? Eu estou a perguntar se um artista pode experimentar técnicas diferentes e o resultado final pode não ser excelente. Claro, ninguém o impede de experimentar novas técnicas. E sendo o senhor um especialista na arte urbana, não considerou o desenho na escola esteticamente bonito? Da minha perspectiva, não. Talvez outros especialistas gostem. Então isso é um ponto de vista subjetivo? Ou não? É subjetivo nesse aspecto. Então como é que é objetivo? Como é que passa a ser objetivo? Eu disse que subjetivamente, na minha opinião, é feia. Agora, quanto à perspectiva objetiva, quando eu utilizei a palavra objetivo, foi em relação à quantidade de técnicas utilizadas. Eu fui objetivo quando disse que é impossível de um artista, numa hora, pintar o que foi pintado na parede da escola. Mas essa impossibilidade também impossibilita o facto que o arguido esteve a pintar a parede, mesmo tendo ou não a ajuda de outras pessoas? Desculpa, não percebi. O facto de a obra de arte feita na escola portuguesa impossibilita o arguido a ter cometido o crime, mesmo que considere que tenha sido feito por mais uma pessoa ou menos. Pode-se ter cometido com mais pessoas. Agora,
as técnicas. Nenhuma técnica se assemelha à técnica utilizada no concurso. E Mas sim, conhece pode todas ter. as técnicas. Não, o próprio arguido criou uma nova técnica. Então o arguido criou uma nova técnica. Sim, foi super original no concurso. Então há uma possibilidade que no dia que pintou o muro da escola também tenha criado outras várias novas técnicas. Sim. Não tenho mais perguntas. O Tribunal Podia reinterrogar, por favor. pode reinterrogar a defesa, por favor, então. Há quanto tempo é que tem interesse na arte de pintura urbana? Desde que sou pequeno, desde que tenho 11 anos. Alguma vez descobriu uma nova técnica? Sim, mas já quando era mais velho, as primeiras técnicas que eu queria não eram lá muito bonitas. Considera algo comum para um artista inventar uma técnica hoje e outra amanhã? Ou é algo que demora tempo, prática e treino? É algo que demora tempo. Claro, eu aos 11 anos, foi por isso que aos 11 anos que não consegui criar assim, uma nova técnica. Demorou algum tempo até eu desenvolver uma. Quer dizer que se tivesse supostamente um concurso amanhã, não seria hoje o melhor dia para estar a experimentar coisas novas? Claro que não, é uma coisa que demora semanas, às vezes anos. Sendo assim, uma prática nova no dia anterior ao concurso, em pouco ajudaria o arguido a praticar. Claro. Não tenho mais questão. Posso também interrogar? Por favor. Como artista, também possui técnicas de desenho. Técnicas são minhas, Possui duas técnicas. E afirmou que demorou algum tempo a adquiri-las. Imenso tempo a adquiri-las. Considera que o arguido também tem esse dom de demorar muito tempo a adquirir uma técnica? acho que sim. Ou acha que o arguido pode também ter outras técnicas que são a favor da sua pessoa e da sua personalidade? Pode-lhe perguntar, eu não sei se ele tem mais técnicas. Então, como especialista, eu quero perguntar: todas as pessoas possuem as mesmas técnicas em relação à arte? A maior parte das pessoas que utilizam grafite imitam outras pessoas. É raro uma pessoa que cria uma técnica. Mas o ritmo de aprendizagem de cada pessoa é geral ou é uma coisa individual? Existem uns que nascem para pintar. Claro que, como eu disse há bocado, uns demoram semanas, outros demoram anos. E quer dizer que é impossível, além de um dia para o outro, Peço desculpa, na generalidade, a maior parte das pessoas demoram anos ou nunca chegam lá. na generalidade. Mas então está a impossibilitar alguém de um dia para o outro criar uma nova técnica? Eu acho que é impossível. Acha que é impossível ou afirma ser impossível? Afirmo que é impossível. Com toda a certeza. Com toda a certeza. Não tenho mais pontos. O Tribunal tem algumas questões, nomeadamente, consideraria a pintura que o arguido pintou no concurso uma pintura quase de um profissional ou uma pintura amadora? Profissional. E a que estava no mural da escola, já que teve a oportunidade de observar? Feíssimo. Não parecia profissional nenhum. Mas, na sua opinião, são semelhantes? Não são semelhantes. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ok, muito obrigado. Tem alguma pergunta? Não. Não tem? Na sua opinião profissional, quanto tempo diria que demora para pintar o mural da escola? O mural da escola, considerando que uma pessoa? Não, este mural que foi pintado. Sim, mas o tempo de... Sim, uma pessoa. Uma pessoa. Talvez um bocadinho menos de 5 horas, que foi o tempo que o Luís demorou, que o André demorou. É porque ele é profissional e ele improvisou imenso. O que eu vi na escola era horrendo. Então, deve ter demorado para 3, 4 horas. Não tem mais perguntas. Mais perguntas? Muito obrigado. Pode sair, por favor. Daniela.
Boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? Daniela Silva. É colega do Arguido, na Escola Portuguesa de Macau. Tem alguma relação de parentesco com o Arguido? Apenas amizade. E então é só de amizade, não tem nada contra o Arguido, portanto. E é colega dela há muito tempo? Ou... Sim, desde a primária. Ok, muito obrigado. Jura dizer a verdade e só a verdade sob pena de responsabilidade criminal? Juro. A defesa, por favor. Onde estava dia 20 de janeiro pelas 13 horas? Pelas 13 horas tínhamos acabado de voltar para a escola. Depois de voltarem para a escola, para onde se deslocaram? Fomos conversar um bocado, mas eu tive que sair mais cedo porque fui à reprografia. Durante o tempo que teve com os seus colegas, viu a parede ser pintada? A relação que tinha o grupo de amigos que a acusação alega estar presente durante a pintura da parede, a Daniela, o André, o Carlos e a Beatriz, era uma boa relação? Era uma relação puramente circunstancial? Como a descreveria? Era uma boa relação. Estão todos juntos desde a pré-primária? Sim, não, a Beatriz juntou-se no 5º ano, penso eu. Muito anos. Estando agora no 11º, quer dizer que foram amigos durante pelo menos 6 anos. Sim. Algo mais do que colegas, então? Sim, acho que somos fortes amigos. Fortes amigos. Os 4? Sim. Alguma exceção a essa amizade? Algum desentendimento que tenha havido anterior a dia 20 de janeiro? Ou Anterior a dia 20, não. depois do início deste processo, sentiu alguma diferença na relação que tem com os seus colegas Senti. e amigos? Pode dizer quais foram essas diferenças? Um grande afastamento por parte de algum deles relativamente ao André. Relativamente a André. A Daniela distanciou-se do André? Não. Manteve-se com ele de uma maneira menor, mais intensa? Apoiou? Apoiei-a. Apoiou neste processo. Foi essa a mesma reação do Carlos e da Beatriz? Não. Acha que não apoiaram? Sabe a razão porque não apoiaram? Tem alguma ideia, visto que os conhece há tanto tempo? Pelo que eu tenho visto, acho que foi por parte dos pais, da pressão dos pais, dos professores, e pediram que eles se afastarem do André, visto que ele tinha cometido, ou supostamente cometido, o tal crime. E não os queriam envolvidos nessa situação. Sendo então, não considera que tenha sido voluntária o afastamento da Beatriz e do Carlos do vosso grupo? Não, acho que foi por pressão. Não tenho mais perguntas. Muito obrigado. Ministério Público, por favor. Quando estava a responder à pergunta do meu colega, disse que à 1h tinham voltado para a escola. Pode ser quem são? Era mais que uma pessoa? Ou era só? Então quem voltou para a escola? Era o Carlos, a Beatriz, o André e mais alguns colegas. Esteve presente quando o muro foi pintado? Não. E quando ausentou-se e chegou a voltar? Ou Não, fui direto para casa. E no dia seguinte, quando chegou à escola, estava no muro pintado? Estava. Então pode-me confirmar que o Arguido não pintou a parede? Não. Não, ok. Muito obrigado. O Tribunal tem algumas questões para si. Queria esclarecer a sua relação de amizade com o Arguido, tendo em conta que Carlos disse que o grupo de amigos eram só amigos do dia-a-dia e você afirma que vocês são amigos desde há muito tempo. Quero esclarecer isso, por favor. Para mim sempre foram amizades fortes e são pessoas com quem eu sei que posso contar. Então, eu creio que dentro do próprio grupo há pessoas que são mais amigas do que outras e outros são só amigos do cotidiano. Exatamente. Outra pergunta. Você não instigou o Arguido a fazer a pintura? Não. Ok. Tem alguma pergunta? Ok. Muito obrigado. Pode ir, por favor. Desculpe. Eu gostava de voltar a chamar a Beatriz, devido a haver contradições entre o depoimento dela e o da Daniela. Ok. Por favor, venha. Defesa, então, por favor. Disse que eram apenas amigos de circunstância, porém, outra colega sua disse que se dão bastante bem desde o seu 5º ano. Eu não disse que éramos apenas amigos de circunstância, eu disse que éramos amigos.
Então considera que a sua relação com o arguido era maior do que a de simples colegas e a de simples amizade. A sua colega afirmou que eram os fortes amigos com quem ela contava. Não é um sentimento partilhado por si em relação a este grupo de colegas? Para mim somos amigos, mas ela pode ter uma opinião um bocado diferente do que a amizade é. Sentiu alguma pressão depois do que ocorreu dia 20 de janeiro? Sim. Pode dizer por parte de quem? Ou que tipo de pressão? Por parte dos meus pais e por parte dos meus professores, e até eu própria achei que me devia distanciar um bocado também. Não tenho mais questões. Muito obrigado. Pode sair outra vez, por favor. Vamos então passar a palavra ao Ministério Público para as suas alegações finais. O Ministério Público, como foi dito e com as declarações de testemunhas, pede ao Tribunal a condenação do arguido. Okay. A defesa, para alegações finais. Notíssimo juiz, caro colega, público em geral, o Ministério Público apresentou e comprometeu-se a apresentar no início deste julgamento provas e factos de que o arguido deste processo tinha realmente cometido um crime. As testemunhas que foram apresentadas neste processo são todas adolescentes, jovens então, muitas vezes consideradas irresponsáveis e, como todos nós sabemos, poucas vezes agindo conscientemente. A primeira testemunha e a segunda testemunha da acusação tiveram algumas contradições com a sua colega, nomeadamente no tipo de relação que tinha. Porém, todas elas que concordaram, a Beatriz e a Daniela, que houve pressões pela parte tanto da comunidade educativa, como dos pais, como da sociedade em geral, para eles se afastarem do arguido, apesar de ele ainda não ter sido condenado por nenhuma entidade judicial. O perito conduziu apenas a peritagem, outra prova da acusação, mostrou apenas que essas latas de tinta aí presentes possuem os mesmos químicos que existiam nas tintas presentes na parede. Não dizendo se seriam apenas essas ou se eu fosse comprar uma lata à loja do lado, não poderia ter os mesmos químicos nessa lata. Sendo que essa peritagem, que apenas envolveu um teste químico às latas de tintas, apenas pode dizer que o arguido possui as mesmas latas de tinta que foram utilizadas na escola. Que não quer dizer que seja um criminoso. O arguido admitiu prontamente a maioria dos factos. Admitiu que era aluno do 11º ano, que esteve na escola na quarta-feira, teve término das aulas às 12 horas, apresentou-se às aulas, admitiu que teve o concurso, que sabemos até, segundo o júri, que ganhou, que tiveram uma conversa sobre o concurso, que teve nervoso. O que o arguido não admitiu, e que é alvo do processo, é que tenha sido ele a pintar o mural da escola. Segundo o júri do concurso, creditado pela RAEM e pelo IACM, sendo que o nomearam júri principal de um concurso de grafites a nível regional, considerou que não havia semelhanças entre as obras feitas. Os seus colegas acusaram-no rapidamente, friamente, parecendo até que era um ensaio, que estava tudo ensaiado. Sendo que as respostas, tanto de Beatriz como de Carlos, foram basicamente iguais a todas as perguntas feitas, tanto pela defesa, como pelo Ministério Público, tanto pelo Tribunal. Sendo assim, a defesa considera que estas testemunhas têm que ser consideradas inválidas. Apenas estavam presentes 3 pessoas no momento da pintura de mural. O arguido, a Beatriz e o Carlos. 3 pessoas para a pintura de 2 metros quadrados de tinta. 3 pessoas que têm diretos interesses nesse caso. Uma das quais é arguida e está defendida por esses estatutos. 2 das quais são testemunhas. E, não sabendo o que realmente lá se passou, podemos apenas especular sobre o que tenham feito estas testemunhas ou quais tenha sido o seu papel no realizado. Podem ter sido elas a pintar, pode ter sido o arguido. O que ficou aqui provado foi que estas testemunhas algum interesse tinham no caso.
sendo que não podem ser considerados credíveis os depoimentos de duas pessoas que tão propriamente podem ter sido elas a cometer o crime. Sabemos também, pelo Carlos, que qualquer um deles poderia ter tido acesso à sala de artes da escola, onde certamente se encontrarão tintas desse género. Qualquer um deles tinha os meios para fazer o que o arguido está aqui acusado de fazer. Além disso, temos ainda as informações da Daniela, que se considera uma grande amiga do grupo e que garante que sofreram pressões pela parte da escola e dos pais, sendo eles adolescentes. Como podemos nós saber que o depoimento deles não é uma pressão da escola ou dos pais? Sendo assim, o Tribunal peço ao Tribunal que considere que neste caso não foi aprovado que o arguido não seja culpado. Também não foi aprovado que ele seja. Um dos princípios base da lei de Macau é que no caso da dúvida é o réu. Indúbio para o réu. Sendo assim, visto que não foi provado que as provas, tanto físicas como testemunhais neste processo, não tiveram consistência, a defesa pede a absolvição do arguido. Muito obrigado. O arguido pode se sentar aqui, por favor. O arguido tem alguma coisa a dizer sobre o que foi aqui falado, sobre a prova testemunhal, sobre a análise da assistência social e sobre a perícia realizada? Não. Portanto, não tem qualquer coisa a alegar em sua defesa? A minha defesa... Ok. Muito obrigado. Pode-se sentar, por favor. Eu declaro esta audiência suspensa durante 10 minutos. Muito obrigado. Sim. Declaro aberta outra vez a sessão. Vamos proceder à leitura da sentença. O Ministério Público, em processo comum, acusou para julgamento em tribunal de estrutura coletiva o arguido. Ele está em prática em autoria material acusado de um crime de dano qualificado. O arguido não apresentou qualquer contestação escrita. Em termos dos factos provados, provou-se que o arguido é de facto aluno do 11º ano da Escola Portuguesa de Macau e que no dia 20 de janeiro foi assistir às aulas pelas 8 horas. Teve de facto nessa manhã distraído nas aulas devido ao concurso e foi sair após o termo das aulas com Beatriz, Carlos e Daniela para irem almoçar. Todos os demais factos são dados como provados por este tribunal e não consideramos que haja qualquer facto não provado. Vamos agora passar para a fundamentação da convicção do tribunal. O decidido funda-se na apreciação crítica da globalidade da prova produzida, obtemperada à mesma à luz dos dados objetivos patentes nos autos e das regras da experiência comum. O Tribunal socorreu-se para assentar aos factos e, no que concerne aos elementos do crime, às declarações das testemunhas da acusação, todas elas depondo com manifesta sinceridade e foros de seriedade, depoimentos estes estruturados em sustentada razão da ciência. Conjugaram-se estes depoimentos com os elementos juntos aos autos, ou seja, fotos, auto de apreensão das latas de tinta e perícia, todos eles de sustentada evidência quanto ao envolvimento do arguido na prática dos factos que lhe foram imputados. Em face de toda a predita prova, o Tribunal não teve dúvidas da verdade dos factos constantes da acusação, por conseguinte ascendendo com facilidade à certeza moral quanto à ocorrência dos mesmos. Quanto aos aspectos de natureza pessoal do arguido, atendeu-se às suas declarações, as das testemunhas por si arroladas e ao teor do relatório social, este confirmado pela técnica dos serviços sociais. Relevou-se o teor do certificado de registro criminal. Em termos do enquadramento jurídico ou penal da subsunção, veio o arguido acusado da prática de um crime de dano pelo artigo 207, número 1, a linha C do Código Penal e por referência ao artigo 206 do mesmo diploma. Estabelece este artigo que
Quem destruir, no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou tornar não utilizável coisa alheia é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. Nos termos do primeiro dos citados artigos, qualifica-se o crime de dano quanto à destruição, no todo ou em parte, a danificação, desfiguramento ou inutilização, se reportar a coisa destinada ao uso e utilidades públicos, elevando-se, neste caso, a pena a 2 a 10 anos de prisão. No caso em apreço, em face da matéria assente, é patente o preenchimento do crime em causa, vista a danificação e ou desfiguração de parte do imóvel, que, pertencendo a um edifício onde funciona a EPM, é propriedade da RAEM e do uso público. Também no que concerne aos aspectos da natureza subjetiva, está o crime preenchido, tendo o arguido atuado com dolo. Da medida da pena. Feito pela forma descrita, o enquadramento jurídico-penal importa agora determinar a medida da pena a aplicar ao arguido. O critério a utilizar para determinar a pena concreta do crime em causa resulta dos artigos 40 e 65, número 1, do Código Penal de Macau, e nos termos do qual se atenderá à culpa do arguido e às exigências de prevenção geral, positiva e especial. Mais concretamente, como está consagrado no artigo 40, número 1 do Código Penal de Macau, as finalidades da aplicação da pena buscam-se na proteção dos bens jurídicos e, na medida do possível, na reintegração do agente na sociedade. Nestes termos, apelar-se-á na determinação da pena concreta à necessidade de proteção dos bens jurídicos, num sentido prospectivo, isto é, enquanto tutela das expectativas da comunidade na manutenção da validade e da vigência de norma desrespeitada. Neste quadro limitativo, permitido pela tutela dos bens jurídicos aferida no caso concreto, funcionarão as exigências de prevenção especial da ressocialização, as quais determinarão assim, em último termo, a medida concreta da punição. À culpa não caberá, assim, fornecer o quantum exato da pena a aplicar, mas tão somente o limite máximo que pode a punição concretamente alcançar. Na fixação de tal pena concreta, considerará o Tribunal ainda, nos termos do número 2 do artigo 65 do CPM, nomeadamente ao grau de ilicitude do facto e a intensidade do dolo, os motivos determinantes do agir do arguido e, ainda, todos os elementos que, não fazendo parte do tipo, deponham a favor ou contra, ou seja, às condições pessoais do agente e à sua situação económica, etc. Isto posto, considerando a moldura da pena, temos em desfavor do arguido o facto de ter praticado o crime em causa com dolo direto ou de primeiro grau, bem como a intensidade da ilicitude no que concerne ao seu segmento e desvalor de resultado. A seu favor, temos a inexistência de passado criminal, a sua inserção familiar e a sua idade. Revela-se aqui também a motivação que esteve por trás do agir, que, não sendo desculpada, deve ser enquadrada no quadro de uma assumida atitude relacionada com uma forma especial de criar, de fazer arte. Considerando o regime penal para jovens, atenta à submoldura que resulta da consideração da prevenção geral positiva, mais relevando as necessidades da prevenção especial, outro sim atendendo-se à data da prática dos factos, consideramos ajustada a pena de 2 anos de prisão. Nos termos do artigo 48, número 1 do CP, o Tribunal pode suspender a execução da pena de prisão aplicada não superior a 3 anos, se, atendendo à personalidade do agente, às condições da sua vida e à sua conduta anterior e posterior ao crime e às circunstâncias densas, concluir que a simples censura do facto e a ameaça da prisão realizem de forma adequada e suficiente os fins da punição. O Tribunal, num esforço prospectivo e otimista, acredita que a mera execução da pena é por si só suficiente para que se cumpram aqueles fins, nomeadamente que o arguido não volta a precaviar. Em face disso, decide suspender a execução da pena de prisão por 2 anos. Então, julga-se a acusação provada e procedente e, em consequência, o Tribunal decidiu que a. Condenar o arguido pela prática em autoria material de um crime de dano qualificado pelo artigo 207, número 1, a linha C do Código Penal, na pena de 2 anos, suspensa na sua execução pelo período de 2 anos. B. Condenar o arguido nas custas do processo, fixando-se a taxa da justiça em 2 UC. C.
condenar o arguido ao pagamento de 500 MOP nos termos e para os efeitos do artigo 24 da Lei nº 698-M de 17/8. E D. Ordenar a remessa de boletins ao registro criminal. Está lida a sentença. O Tribunal gostaria só de ratificar, de advertir o arguido para que nunca mais o voltemos a ver aqui, que, como pode considerar, isto é um crime e é punido por lei, e esperemos que não volte a cometer qualquer tipo de crime na sua vida posterior. Então, Não percebi nada. Eu fui condenado ou não? o senhor foi condenado, como tínhamos dito, a 2 anos de prisão, a 2 anos de prisão, com pena suspensa. Por amor de Deus, eu paguei-te para alguma coisa. Tu bates já para a prisão, vai. Não, 2 anos de pena suspensa. Declaro encerrada a sessão da audiência e julgamento. Muito obrigado.